Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E o versículo 1 a seguir. Lucas capítulo 5, versículo 1, fala sobre a pesca maravilhosa. Todos acharam? Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Acabando de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o outro lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra eu lançarei as minhas redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram enchendo ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos? Pai querido, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor. Ó Deus amado, e nós queremos aqui, Pai, abrir o nosso coração, nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir a tua palavra. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir, ó Pai, uma palavra do Senhor. Por isso, Deus, nos fortaleça com esta palavra, Pai, porque sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o teu Espírito Santo, enquanto eu prego, ó Deus amado, possa falar ao coração de toda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim, pedindo as tuas mais ricas bênçãos nesta palavra, em nome de Jesus. Pai, não permita que nenhuma distração ou nenhuma outra situação venha nos tirar esta palavra, Senhor, de nossas vidas. Porque, ó Deus, seremos abençoados por ela, porque esta palavra é viva, eficaz e poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério nessa terra, seu ministério terreno. E Jesus, ele ministra o evangelho, as boas novas do reino. Jesus, ele vem para estabelecer o reino dele nesta terra. Ele vem para estabelecer este reino, o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino dos céus, aqui nesta terra. Então Jesus inicia este ministério pregando e ensinando ali na região de Genezaré.
uma cidade litorânea, praiana e cheia de pescadores. E Jesus então, ele avista dois barcos. E esses pescadores estavam ali lavando suas redes depois de uma longa noite de trabalho. Uma longa noite de trabalho, de pesca. E eles, ao final, já no alvorecer do dia, eles estão lavando as redes, algo típico de um pescador. Porém, aqueles pescadores, ao lavar as redes, não estavam satisfeitos. Eles não estavam felizes. Por quê? Porque a pesca deles tinha sido uma má pesca. Eles não apanharam nada. Eles não pegaram absolutamente nada. E diferentemente de alguns, do irmão Edson aí, do Neudes, que pescam aí por lazer, né? Ou de algumas pessoas que pescam, se pegar, pegou, se não pegar também não tem problema, né? Porque está ali para se divertir, está ali para acalmar, está ali para um lazer. Mas esses pescadores aqui eram pescadores por profissão. Era o que eles tinham para comer, o que eles tinham para colocar na mesa. Então era um trabalhador que não deu nada certo. Não deu absolutamente nada certo. Eles estavam com as redes vazias, com os barcos vazios. E imagine chegar em casa e não ter dinheiro, não ter alimento, e ver a sua família realmente numa situação muito difícil, muito triste. Então aqueles discípulos ali, ou melhor, aqueles homens que ainda não eram discípulos, né? Mas aqueles homens ali, pescadores, eles estavam frustrados, irmã Luciana. Frustrados. Como que eles estavam, irmãos? Frustrados. O que é a frustração? A frustração é aquilo que não sucedeu como se aguardava. A frustração é que não se cumpriu como se esperava se cumprir. A frustração é a decepção. E o que a frustração nos traz? Tristeza, lamento, depressão, mágoa, fome, vergonha, medo. Tudo isso traz a frustração. Pessoas frustradas. E quantas pessoas ficam frustradas? Frustradas com o seu trabalho, frustradas com a sua família, frustradas com o seu ganha-pão, pessoas decepcionadas com o seu ministério, pessoas frustradas com a situação da sua vida de enfermidades, frustradas com a igreja, frustrada com os líderes, frustrada com Deus. Quantas pessoas estão frustradas até com Deus? Frustradas com a sua própria vida, olhando para si mesmo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, frustrado com ele mesmo, decepcionados com eles mesmos. Irmãos, esta mensagem é para você que está frustrado com alguma coisa. Esta palavra de Deus é para você que está frustrado com a sua vida, frustrado com a sua família, frustrado com a situação e circunstâncias que você se encontra. Esses homens aqui estavam frustrados. Depois de uma labuta, depois de um tempo de trabalho e nada dando certo. Quantas vezes você tenta, trabalha, faz e nada dá certo. Nada concretiza. Nada acontece. Você fica frustrado. Frustrado espiritualmente, frustrado emocionalmente. Esses homens, Jesus olha para eles e a cena é eles lavando as redes. Quem sabe lavando as redes com as próprias lágrimas. Quem sabe lavando as redes
decepcionados e frustrados. Quantas vezes, se você fizer uma análise da sua vida, você também fica frustrado, decepcionado. Mas, quando Jesus olha aquela situação, é o estado perfeito para Jesus entrar nessa história. Jesus entra em cena, e o que ele faz? Versículo 3, diz a palavra de Deus, no versículo 3, entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro. A primeira coisa que Jesus quer fazer é entrar no nosso universo, é entrar no nosso mundo, é entrar no nosso barco, é entrar no nosso coração, é entrar na nossa vida. A primeira coisa que Jesus quer fazer, irmãos, é entrar. E Jesus vai entrar, Cristo vai entrar em áreas vazias na sua vida. Porque Jesus, ao contrário do homem, Jesus entra em áreas vazias. O homem, ele entra quando tem. O que eu vou ganhar com isso? Eu entro. O que eu vou ter com isso? Aí eu entro. Mas qual que é a garantia? Aí eu entro. Jesus, ele entra quando não tem nada. O homem entra para ganhar algo. O homem entra quando tem algo, tem alguma coisa, tem uma recompensa, tem um resultado, tem uma consequência. Aí o que eu preciso entrar para fazer esse negócio? Aí eu entro. Mas Jesus olha e vê o barco vazio, vê o coração deles vazios. E Jesus entra quando não tem nada. Jesus só vai entrar em áreas vazias da sua vida. É preciso limpar, é preciso tirar, aleluia, é preciso se esvaziar de nós mesmos, é preciso se esvaziar de tudo aquilo que temos, que achamos que possuímos. É preciso se esvaziar primeiro, para que Deus entre em áreas vazias. Qual área que está vazia na sua vida? Qual área que está vazia na sua vida? Jesus quer entrar em áreas vazias. Jesus quer entrar para fazer, para preencher. Você lembra quando aquela mulher chega para o profeta Eliseu e diz assim: o meu marido era teu servo, ele morreu, agora os credores estão batendo na minha porta. O que eu faço? E aquele profeta disse: o que você tem em sua casa? Ela disse: eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada em casa. Aí Jesus entra. É quando não tem nada. É porque enquanto tem um golinho, enquanto tem alguma coisa, enquanto tem um pouquinho, as pessoas não buscam Deus. Elas não buscam a palavra, elas não buscam o Senhor. Mas quando esvazia tudo, ela diz: tem só um pouquinho de azeite na botija. A botija do meu marido era a botija do profeta. Tem um pouquinho de azeite lá. Aí então o profeta diz: então vai aos teus vizinhos e pega vasos. E que espécie de vasos era? Vasos vazios. Vasos vazios. Não importa se é de barro, não importa se é de lata, não importa se é de ferro, não importa se é de bronze, não importa de que espécie seja o vaso, mas os vasos precisam estar vazios para que ele preencha, para que ele encha. Esvazia, irmãos. Esvazia vasos. Deixa Deus encher. Porque quando está cheio de si mesmos, quando está cheio de si, quando está cheio de algo, Deus não vai encher, Deus não vai entrar. E Jesus entrou
Talvez você está frustrado, decepcionado com alguma coisa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua família. Jesus quer entrar neste casamento. Jesus quer entrar nesta vida financeira. Jesus quer entrar nesta empresa. Jesus quer entrar no teu coração. Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida. Jesus está batendo e dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Jesus entra naquele barco. Quando não tem nada, ele entra no barco. E a segunda coisa é que quando Jesus entra, ele diz assim, ele entra e quando ele entra, ele vai dar comandos. Ele vai dar comandos. E ele vai dizer assim: Jesus pediu para que se afastassem um pouco da praia. Vão mais longe. Afastem-se da areia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Daquele barco frustrado, daquele barco vazio, Jesus usa de púlpito para pregar o evangelho àquelas pessoas e àqueles pescadores. Jesus ensina a palavra de Deus aquelas multidões. E quando acabou de falar, Jesus disse então a Pedro: leve o barco para outro lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes para pescar. Quando Jesus disse isso, Pedro diz assim: Jesus, eu conheço esse barco, eu conheço o mar, eu conheço o horário certo, eu sou um pescador de profissão. Eu faço isso desde que me conheço por gente. Eu faço isso muito bem. Eu sou um grande pescador. Não está só comigo aqui, mas tem aqui os meus companheiros. Não é hora de pescar esta hora não dá peixe. Esta hora não, eles vão para o fundo, eles vão dormir, eu não sei o que, mas não tem peixe nesse momento. Mas, todavia, eu farei o que o Senhor está dizendo. Eu vou obedecer mesmo entendendo que não é assim, mas eu vou obedecer. Eu farei isto segundo a tua palavra. Irmãos, a segunda coisa aqui importante nessa mensagem é reconhecer quem manda. Reconhecer quem manda. Tem pessoas que deixam Jesus entrar no barco, mas dizem: ó, quem manda aqui sou eu. O senhor pode até entrar, mas a última palavra é minha. Tem pessoas que até permite Deus entrar. Ah, que bom, Deus entra no meu coração. Quando a gente faz o apelo para pessoas: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Claro que eu quero. Você quer deixar que Jesus entre na tua família, na tua casa? Oh, claro que eu quero. Você quer crer, você deixa Jesus entrar no seu coração? Todos vão deixar. Mas, quando Jesus começa a dar comandos e dizer: ó, corta isso, corta aquilo, vai por aquela direção, vai por aquele momento, vai naquele tempo. Não. A casa é minha. A família é minha. O dinheiro é meu. O tempo é meu. O jeito é meu. E aí, meus amados, quando a gente não reconhece quem manda, a gente nunca vai ser abençoado. Quando a gente não reconhece quem manda, que Ele é quem manda, que Ele é o dono da nossa vida. Lembra-se da confissão que você fez um dia? Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Sabe quando você diz que você cria que Ele era o seu Senhor, você passa agora a ser servo. Servo. Ele agora é o teu dono. É do jeito de Deus.
É da maneira de Deus. Não é mais a nossa maneira. Não é mais o nosso jeito. Não é mais da nossa força. Não é como nós queremos. É do jeito de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. O jeito de Deus é o melhor. É como Pedro diz aqui, ó. Eu não estou entendendo, não é hora, não é momento. Já lavamos a rede. Mas segundo a tua palavra, eu vou reconhecer. Eu vou fazer. Obedeça. É do jeito de Deus. Deus quer que você tenha uma vida santa. Deus quer que você renuncie o pecado. Deus quer que você corte certas coisas. Corte. Renuncie. Seja santo. Deus quer isso. Viva da maneira que Deus quer. Hoje existe milhões e milhões de evangélicos que denominam-se ser evangélicos, mas não entregam suas vidas para Jesus. Não renunciam o seu mandato, a sua maneira, a sua forma. Entendeu, irmãos? Não gostam de se submeter a lideranças. Não gostam de se submeter a pastores que velam pela tua palavra, pastores sérios, idôneos, que zelam pela alma sua. Não querem. Não querem uma vida de compromisso. Não querem uma vida de zelo com a palavra. Querem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer situação. Pedro não. Senhor, eu não entendo. Na verdade, eu entendo muito na pesca. E o que o Senhor está falando é algo atípico. Não vai dar certo. Porém, eu vou te obedecer, Senhor. O Senhor é quem manda. Eu vou te obedecer. Será que nós reconhecemos que Ele quem manda? Será que nós damos o controle da nossa vida nas mãos de Deus? Será que nós damos a direção da nossa vida nas mãos do Senhor? Pedro fez isso. E quando ele fez, versículo de número 6, fazendo isso, quando ele fez isso, deu certo. Versículo 6, fazendo isso, fazendo o quê? Obedecendo. Fazendo o quê? Fazendo conforme a palavra dita por Jesus. Fazendo isso, o que aconteceu? Apanharam, colheram uma grande quantidade de peixes. Houve sucesso. Houve êxito. Contrariando a lógica, contrariando a profissão da pesca, contrariando o horário, contrariando tudo, contrariando o cansaço que eles estavam tendo. Será que você está cansado de bater e dar murros em ponta de faca? Cansados? Jesus disse, mesmo cansado, vamos voltar a pescar. Mesmo cansado, vamos voltar a pescar novamente. Lancem as redes nas águas. Lancem as redes para o outro lado. E quando eles fizeram isso, eles venceram o cansaço, renunciaram e foram humildes a reconhecer que era Jesus quem mandava. O que aconteceu? Deu certo. Se você quer que dê certo, faça isso. Você quer uma grande colheita? Você quer uma grande bênção? Você quer um ano de prosperidade? Você quer um ano de bênção? Você quer que você, quando pescar, você consiga trazer muitos peixes? Obedeça a Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Reconheça que Ele que manda. E quando eles fizeram isso, apanharam grandes peixes. Sabe a que ponto? A ponto das redes quererem partir de tanta abundância na pesca.
Jesus entra na segunda pesca. Se a primeira pesca não deu certo, a segunda pesca deu certo. Se na primeira pesca eles estavam frustrados, na segunda pesca eles estavam felizes. Se na primeira pesca eles estavam decepcionados, na segunda pesca eles estavam felizes e alegres e contentes. Se na primeira pesca não havia peixes nenhum resultado, na segunda pesca, quando Jesus está no barco, há bonança, há um grande resultado e uma grande pesca. Aleluias. Deixa Jesus entrar na tua família. Deixa Jesus entrar em áreas vulneráveis. Deixa Jesus entrar em áreas vazias da sua vida. Deixa Ele mandar em você. Deixa Ele comandar você. Deixa Ele dirigir você. Deixa Ele direcionar você. E quando você fizer isso, haverá uma grande prosperidade. Haverá abundância de resultado em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Convidem Jesus. Deixa Ele entrar. Porque quando Jesus entra, meus irmãos, Ele não entra para perder. Jesus não entra para empatar. Jesus não entra para perder. Quando Jesus entrou num casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2, aquele casamento, acabou-se em certo momento o vinho daquele casamento. O vinho era algo simbólico de alegria. Imagine a vergonha daquele casal. Imagine a vergonha e a frustração daquela família, irmão José. Fazendo o casamento, e no meio do casamento acaba a carne, acaba o refrigerante, acaba a comida, aqueles convidados estão todos ali para comer, e nem todos comeram, e acabou-se tudo. Imagina a vergonha daquela família. Chamaram Jesus, e Jesus então disse: peguem baldes, peguem talhas, encham de água. Irmãos, eu não entendo isso. Mas não é para você entender. A palavra não é a lógica do homem. A gente quer entender as coisas. A gente quer compreender as coisas. A gente quer a lógica. Quanto que eu vou ganhar? 2 mais 2 é 4. Quanto que eu vou ter? Não, Deus não. A matemática do evangelho é outra, é fé. Aleluia. É aquilo que eu não vejo, mas eu espero convicto. É fé, meu amado. O justo não anda por vista, o justo anda pela fé. O Simão Pedro, ele não tinha tido um encontro com Jesus, mas ele disse: segundo a tua palavra, eu não entendo isso, mas eu vou lançar a rede. Quando Jesus manda aqueles homens colocarem água naqueles recipientes ali, eles não entendem também, mas mesmo sem entendendo, eles obedecem. Está aqui uma grande falha de muitos que não obedecem a Jesus, não obedecem à palavra, não obedecem ao Senhor, e por isso vivem uma vida frustrada, decepcionada. E aí colocam a decepção em tantas coisas, até em Deus, mas é porque não obedecem. Se Pedro insistisse teimoso de que não ia pescar, depois de cansado, ele ficaria com o barco vazio. Se aqueles homens não enchem as talhas de água, ficaria decepcionado o casamento. Mas eles obedeceram. Está aí algo que nós precisamos, não podemos trabalhar na lógica. Não podemos trabalhar de acordo com o que eu acho, eu posso, mas é fé. O que o Senhor disse? É para pôr água? Eu não entendo, mas se o Senhor disse, põe água. E aí, depois de pôr água, sabe o que Jesus disse? Ofereça aos convidados.
Mas água, Senhor, eu estou mandando, ofereça aos convidados. E quando ele jogava, eu não sei se saía água e entrava vinho no copo. Eu não sei se já saía o vinho no copo. Eu só sei que aquele mestre-sala disse aos noivos, eu nunca vi isso. Sempre servem o vinho melhor no começo e depois ao inferior. Sempre servem a coca no começo, depois é a cola, né? Mas agora, vocês serviram no começo um vinho inferior a esse. Nunca vi um vinho como esse. Meus amados, é porque obedeceram. Coloca Jesus na sua vida. Coloca Jesus na sua casa. Obedeça a Ele cegamente. Obedeça a palavra, obedeça aquilo que é trazido neste púlpito, obedeça o que Deus tem direcionado, obedeça o que Deus tem falado, e você vai ver que se na primeira pesca não teve, na segunda vai ter. Se na primeira maneira veio água, na segunda virá vinho, porque o Senhor é aquele que transforma a água em vinho, é aquele que transforma a frustração em vitória. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, o milagre, ele foi transbordante. Jesus nunca tem milagre só para nós, sabia? Você sabia disso? A vitória foi muito grande, foi uma bênção, Deus me abençoou. Deixa eu te dar uma coisa para você. Quando você for abençoado, a vitória nunca é só para você. Ela precisa ser derramada. Ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser distribuída. Todos em sua volta serão beneficiados com a vitória que Deus te dá. Você crê nisso? Deus vai te abençoar tanto, irmão. Deus vai te dar tanta vitória, só que essa vitória não é só para você. Ela vai ser para você, ela vai derramar por você. E todos que atingirem você serão abençoados, serão prósperos, serão felizes por estarem junto com você. Amém? A bênção é repartida. Olha o versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e o que aconteceu? E foram e encheram ambos os barcos. É tanta bênção, é tanto peixe, é tanto resultado, que não cabe mais, não cabe só no meu barco. Ei, venham me ajudar, pegue esses peixes para você. Mas eu não obedeci, mas o resultado é para você também. Mas eu não fiz, mas o resultado, porque a minha obediência vai servir para você também. Você crê nisso, meu irmão? Vai ter gente que vai ser abençoado pela tua fidelidade, pela tua obediência. Vai ter gente que não obedeceu, mas vai ser abençoado porque você obedeceu. Oh, glória! Amém? Até a alegria vai mudar. Porque quando a gente está atribulado, frustrado, alguém chega perto de nós, irmão, sai contaminado. Frustrado também. Você viu o tempo? Rapaz, vai chover, hein? Ah, vai chover mesmo. Vai atrapalhar tudo, a coisa, vai atrapalhar. Você murmurou, o outro saiu murmurando. Agora, quando você é abençoado, quem chega perto de você fica feliz. Porque você transmite uma paz, você transmite uma alegria, você transmite um testemunho diferente. Você já percebeu quando você chega perto de alguém mal-humorado? De alguém que é assim, que fica murmurando, ranzinza. É o lá do personagem lá, né, os 7 anões, é o Dunga lá, né, o zangado. Meu Deus do céu, você chega perto, irmão, é pior que gripe, pega. Daqui a pouco você se vê murmurando também, daqui a pouco você se vê reclamando também. A vida é desgraçada, a vida realmente é uma desgraça. E aí começa, você só atrai maldição. Mas você já chegou perto de alguém feliz?
Você já chegou perto de alguém contente? Você já chegou perto de alguém sorridente? Você já chegou perto de alguém que só traz bênção, só fala coisa boa? É um prazer estar perto de alguém assim. Eu pergunto para você, as pessoas têm prazer de estar perto de você? O que você traz? O que você fala? Como nós estamos? E o milagre foi transbordante. Venham barcos, me ajudem. Toma peixe para você. Todos os pescadores ficaram felizes. Todos foram abençoados. Ei, meu querido, em nome de Jesus, eu quero crer que você vai sair daqui convidando Jesus para a sua vida. Você, Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha família. Senhor, entra na minha vida financeira. Senhor, entra, Pai, no meu emprego. Entra na minha fábrica. Entra, Senhor, no meu comércio. Entra, Senhor, no meu emprego. Entra, Senhor, na minha vida ministerial. Eu quero crer que você vai sair daqui convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Eu quero crer que esta palavra vai te motivar a você confiar em Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor mandar eu faço. Senhor, o que o Senhor disser eu estou fazendo. E mesmo sem entender, eu vou obedecer, eu vou cumprir. E a bênção será grande, o resultado será tremendo, a vitória vai vir, o milagre vai chegar. Só tem dois que estão crendo aí. A bênção vai ser grande, o milagre vai vir, em nome de Jesus Cristo. E esta bênção que vai vir na sua vida, ela será transbordante, transbordante, transbordante. Oh, glória a Deus. Isso foi maravilhoso. Jesus fez uma pesca maravilhosa. Fala comigo, pesca maravilhosa. É isso que Jesus tem para você. Você crê? Pesca maravilhosa. Só que a história não acabou aí. Se acabasse aí, era bênção. Mas foi muito mais bênção. Porque o mais lindo dessa história, o mais lindo dessa narrativa bíblica de Jesus, o mais lindo disso não foi a pesca maravilhosa. Embora elas tenham sido maravilhosas, mas não foi a pesca maravilhosa. O maior milagre não é eles terem pegado peixes após a palavra de Jesus. Mas o maior milagre nesta história é que quando o milagre chegou, Pedro olhou para Jesus e falou: eu sou um pecador. Oh, meu amado. Pedro não queria nem a presença de Jesus. Senhor, sai daqui porque eu sou tão impuro. Eu sou tão pecador. Eu sou tão falho. A salvação começa quando eu entendo a minha condição de miserável. O Espírito Santo, ele começa a salvar uma pessoa quando ele convence esta pessoa que é um pecador. E Pedro disse o que? Versículo 8, depois da pesca, depois do compartilhamento da bênção, versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Tem tanta gente se achando justa, tem tanta gente se achando boa, tem tanta gente se achando o melhor. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou assim, eu sou... Querido, Deus não quer isso. Deus quer que você rasgue as suas vestes, quer que você se humilhe e reconheça que Ele é grande, que Ele é poderoso e que nós somos pequenos, que nós somos pecadores. E Pedro, ele teve essa sensibilidade pelo Espírito Santo. Eu sou um
pecador. E aqui no versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quem era? Tiago e João, irmãos de pesca, filhos de Zebedeu. Eles também estavam ali. Então Jesus disse a Simão: queridos, reconheça que você é pecador. Reconheça. Porque enquanto ficamos com a nossa autossuficiência, impede o agir de Deus. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço. Tira o eu. Reconheça que nós não podemos. Coloca na mão de Jesus. Coloca na mão de Jesus. Porque eu sou um pastor maravilhoso. Porque eu sou um pregador maravilhoso. Porque eu faço isso. Meu irmão, enquanto ficar com esse discurso, só derrota. Deixa para Deus. É Ele que faz. É Ele que pode. É Ele que convence. É Ele que opera. É Ele que faz milagres. É Ele e não nós. A primeira coisa que você precisa, meus amados, também, além de convidar Jesus, além de obedecer a Jesus e o milagre acontecer, mas não é isso só, é reconhecer que nós somos pecadores. Eles viram que Jesus era diferente, eles viram que Jesus era soberano, e eles se converteram. Você sabe o que é se converter? É mudar de rota, é mudar de direção, é ir, eu estou aqui numa reta, conversão à direita, é mudança. Enquanto não houver mudança, conversão, não haverá nada. Não haverá nada. Pode ter milagre. Quantas pessoas que vão para o inferno e receberam muitas bênçãos, receberam muitos milagres de Jesus, receberam muitos favores de Deus, receberam muita graça de Deus, mas não reconheceram que eram pecadores e foram para o inferno e vão para o inferno. Queridos, reconheça que você é um pecador. Veja que Ele é soberano, que Ele é o Senhor. Então Jesus, depois dessa prostração e desse reconhecimento, Jesus então revela o plano que Ele tinha para aqueles homens. E o plano que Ele tem para mim e para você. Que plano é esse? Versículo 10. Não tenham medo. Não fiquem com medo. Não fiquem assustados. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Aleluias. Eu tenho um plano maior para vocês. O meu plano na sua vida é maior. Sabe quando alguém diz assim: olha, Deus te ama e tem um plano na sua vida. Deus tinha um plano para eles. E Deus tem um plano para você. Para a gente não ficar correndo atrás do vento, correndo de um lado para o outro, fazendo as coisas. Mas o que Deus tem para nós, meus amados, é um trabalho espiritual. É um trabalho que não perece. Quantas pessoas que enterram os seus talentos. Deus dá capacidade, Deus dá talento e enterra. Mas haverá um dia de prestação de conta deste talento que Deus te deu, que está enterrado, que não foi usado. Porque você correu de um lado para o outro, suou de um lado para o outro, pescou de um lado para o outro. Jesus disse para aqueles homens: eu não tenho para vocês que vocês fiquem pescando aqui nesse mar. Tem um mundo aí, tem homens que vão para o inferno, e eu farei de vocês pescadores de vidas, pescadores de homens. Deus tem para você isso. Você ser um pescador de homens, pescador de vidas, pescador de almas.
O tema da minha mensagem é: da frustração a discípulos de Jesus. Jesus encontra eles frustrados. E sabe como eles saem de lá daquele barco, daquela praia? Sabe como eles saem de lá? Discípulos de Jesus. Jesus, Ele não faz milagres por fazer. Vamos brincar de milagre aqui. Eu vou fazer um milagrinho aqui, vou fazer um milagre. Jesus não brinca de milagres. Quando Ele faz um milagre, tem um propósito. Quando Ele faz algo, tem um propósito. Tem algo estabelecido. Para que o nome dEle seja exaltado. Para que o nome dEle seja engrandecido. É para que nós sejamos testemunhas de Jesus. O que é ser uma testemunha? Quando você é arrolado para ser uma testemunha em um processo judicial. O que é ser uma testemunha? É relatar o que você viu, o que você viveu. Jesus nos convida a não ir numa audiência e sermos testemunhas por um momento. Jesus nos convida a sermos testemunhas aonde formos e falar para todos, no banco, em casa, na praça, aonde formos: Jesus me salvou, Jesus me lavou, Jesus me tirou do mundo, Jesus me deu alegria, eu não tinha nada, hoje Jesus fez isso para mim. É sermos testemunhas de Jesus. Você tem sido testemunha de Jesus? Igreja do Senhor. Testemunhar do que Deus fez na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa: eu não era ninguém. Se Jesus não entrasse na minha vida, eu não tinha nenhuma perspectiva. Conta, relata, seja testemunha a todos que possam ouvir. Se Jesus não entrasse na minha vida, eu não sei quem eu seria. Se Jesus não tivesse misericórdia de mim e não me alcançasse quando eu ainda era um adolescente, eu não sei aonde eu estaria nesse momento. Agora, irmãos, Jesus fez todo o sentido para a minha vida. Jesus fez todo o sentido para mim. Ele mudou completamente a minha história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida, e não só a tua, mas de todos que te ouvem, de todos que te escutam. Jesus quer mudar a história de pessoas que se aproximam de você, quando você for uma testemunha de Jesus. Eu não quero que vocês sejam apenas pescadores de peixes. Eu quero que vocês sejam pescadores de vidas. Eu tenho um plano para vocês. Jesus também tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para a sua história. A Bíblia diz aqui no capítulo 7, no versículo 17. Olha só, capítulo 7, versículo 17. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou. Olha lá, ó. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Por que correu a fama? Porque esses discípulos saíram contando para todo mundo. Sabe por que as pessoas não conhecem Jesus? Porque nós não falamos. Porque nós não espalhamos. Porque nós não contamos. Este culto que você está vindo aqui agora, que você está participando, que você está ouvindo, sabe o que acontece muitas vezes? Chegamos no carro e murmuramos. Muitas vezes chegamos em casa e já nos esquecemos da palavra. Mas se amanhã no teu trabalho você dizer: rapaz, eu participei de um culto ontem, meu Deus, como Deus falou comigo.
Rapaz, para sua tia, para sua sobrinha, para sua avó, para quem for, e você contar como eu louvei, aquele louvor que vinha enchia meu coração, o pastor pregando, que mensagem, que Deus falou comigo, irmão, ou outra pessoa vai lá, onde que é esta igreja, querido, eu vou também. O quem é Jesus, eu quero também Ele. Mas sabe por que as pessoas estão perdidas indo para o inferno? Porque nós não somos testemunhas e não contamos o que Jesus fez. A fama dele correu. E por que correu? Porque as pessoas falavam. Para falar mal dos outros nós somos ávidos. Para falar fofoca, a notícia espalha. Quem nunca ouviu dizer assim, não aconteceu, mas você está preocupado? E se fosse coisa ruim, eu já estava sabendo. Se fosse coisa ruim, já tinham ligado. Por que coisa ruim espalha? Por que coisa boa não espalha? Irmão, em nome de Jesus, saia daqui desta igreja hoje, e que você possa levar esta palavra a todas as pessoas perto de você, com entusiasmo, com vida, com amor, com paixão, vivendo o que Jesus tem na sua vida. Eu tenho certeza que Pedro saiu falando para todo mundo, Tiago saiu falando para todo mundo, João chegou lá em casa, eu conheci Jesus Cristo, eu estava lavando rede, deixa eu contar para você, eu estava lavando rede, estava frustrado, noite inteira sem pescar, quando chegou um homem, nem conhecia ele se apresentou, Jesus Cristo, ele entrou no barco, ele começou a falar uma mensagem do céu, e depois ele falou para a gente ir um pouquinho mais para diante, ele diz, lança a rede, eu já estava cansado, mas eu lancei, e rapaz do céu, você não sabe, veio tanto peixe, o milagre aconteceu, irmão, enquanto ele está contando a história, as pessoas estão, quem é Jesus? Eu quero conhecer Ele, me leva aonde Ele está. Por que a gente não fala? Por que a gente não fala? Mas se alguém te maltratar, entre aspas, aqui na igreja, a fama corre. Se alguém falar alguma coisa, a coisa espalha. Se fizer alguma coisa, não sei, destoar o louvor aqui. Ih, rapaz, o louvor estava desafinado. O pastor não pregou nada. Todo mundo sabe. Fala de que Jesus fez. Seja uma testemunha. Coloca o versículo de novo aí, 7:17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Não tinha jornal, não tinha internet. Como que correu a fama? Boca a boca. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social. E a fama de Jesus se espalhou. Capítulo 9, versículo 43. De Lucas 9:43. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia. Ele disse aos discípulos, e aí todos se admiraram, todos ficaram impressionados. Se nós falarmos, se nós anunciarmos, todos ficarão também admirados. Eu quero experimentar. Eu quero também viver isso. Eu quero onde que é a tua igreja. Eu quero ir lá também. Sabe aonde que perdemos filhos, irmãos? Para a igreja? Para Deus? Quando nós só criticamos a igreja. Aí o filho cresce e falou, por que eu vou nessa igreja? Eu ouvia meu pai e minha mãe só falar mal da igreja. Perdemos. Perdemos porque falamos mal. Não somos testemunhas. Capítulo 13, versículo 17. De Lucas.
E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Haviam testemunhas oculares, mas havia também pessoas que viam, mas pessoas que ouviam. Quem viu, contou. Quer receber a tua vitória? Quer receber a tua bênção? Seja testemunha do Senhor. Seja testemunha do Senhor. Eu me lembro de uma história aqui de uma irmã da nossa igreja. De uma irmã da igreja lá em Pederneiras. E essa irmã, um culto que nós estávamos pregando, ela é um exemplo que eu tenho, porque pastoreei lá há muito tempo. E esta irmã recebeu uma dádiva de Deus, uma bênção. Depois da mensagem, eu convidei todos para virem à frente, receberem a oração. E ela foi crendo, ela tomou posse. Foi uma mensagem que eu preguei sobre crédito no banco de Deus. Eu falei sobre o profeta Ezequias, que quando ele teve uma enfermidade, e o profeta Isaías chegou para ele dizendo assim: põe tua casa em ordem porque você vai morrer. E o profeta saiu, profetizou e saiu. Ezequias virou o rosto para a parede e disse assim: Senhor, tem misericórdia. Eu fiz tanta coisa pela tua obra. E começou a falar o que ele tinha feito na obra do Senhor. Ele começou a usar os créditos que ele tinha no banco de Deus. E o profeta, então Deus falou para o profeta: volta e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Eu preguei essa mensagem. E a irmã veio à frente, a irmã Cleide. Ela tinha um câncer de mama. Ela estava com um câncer de mama. Com diagnóstico, papel, câncer de mama. E ela, no altar, ela disse: Senhor, eu tenho feito tanto a tua obra, Pai. Eu levo cesta básica para as pessoas na igreja. Eu pego o meu carro e levo para as pessoas cestas. Senhor, eu trabalho, eu atuo na igreja, eu sou uma diaconisa da igreja. Senhor, eu sou pau para toda obra, tudo que me pedem eu faço. Ela começou a orar. E sabe o que aconteceu, irmão? Nós oramos, ela foi curada. Isso foi um grande milagre, amém, irmãos? Foi curada. Ela fez outro diagnóstico e não tinha nada. Ela usou o crédito no banco de Deus. Sabe o que ela fez? Ela pegou a gravação do culto que eu preguei, a mensagem. Ela replicou, ela fez umas 500 cópias do sermão que eu ministrei. E ela espalhou para a família, para os vizinhos, para todo mundo. Olha essa mensagem, você precisa ouvir essa mensagem. Você precisa ouvir essa mensagem. Ela foi o cabo eleitoral meu lá, levou para todo mundo. Você precisa ouvir essa mensagem. Ela copiou e ela levava para todo mundo. Ela espalhou essa palavra que foi bênção para ela. Ela espalhou para todo mundo a mensagem e todos ouviram. Crédito no banco de Deus. Quantas vezes nós recebemos vitória do Senhor e nos calamos. E nos calamos. Precisamos anunciar o que Jesus tem feito. O que Jesus vai fazer ainda. Terceiro lugar. O que eles fizeram? Se humilharam, reconheceram. Jesus tinha um plano na vida deles. Eles saíram espalhando. E sabe o que aconteceu? Sabe aquela vitória, aquele milagre, foi tremendo, da pesca maravilhosa? Foi tão pequena diante da presença de Jesus. Eles deixaram tudo peixe, deixaram na praia. Todo aquele peixe que eles ficaram felizes, alegres com o peixe. Fica isso aqui, não me serve agora, porque eu conheci uma joia muito mais preciosa. Olha só o versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, estou encerrando o último versículo. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É bênção a vitória é maravilhosa, o milagre é tremendo, mas eles deixaram tudo quando eles viram o valor
de Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer para você, eu quero encerrar o ministério de louvor. Jesus é maior do que qualquer bênção e vitória que você possa receber. Jesus é maior do que qualquer coisa que Ele possa fazer por você. Você quer tanto a cura, Ele é maior que a cura. Você quer tanto a prosperidade, Ele tem para você, mas Ele é maior que a prosperidade. Você quer tanto milagre, eu quero dizer que Jesus é maior que isso. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o que eu queria era a libertação do meu irmão e a minha família. Eu fui para a igreja por isso. Jesus libertou seu irmão? Não. Mas eu conheci algo maior. Jesus libertasse ele, amém? Se não libertou, amém? Eu conheci Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. É maior. Jesus é maior de qualquer problema que você tenha. Você quer uma vitória? Você quer uma bênção? Amém. É legítimo. Busque isso. Deus tem para você. Amém. Mas Ele é maior do que essa vitória. A vitória em comparação a Jesus é nada. Eles deixaram tudo na praia e seguiram Jesus Cristo. Siga Ele. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Siga Jesus. Ele é maior do que todas as coisas. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Jesus é maior do que qualquer vitória. Aceite Ele. Aceite Ele. Siga Ele. Siga Ele. Nós vamos louvar ao Senhor com esta palavra, com esta pregação de hoje. Jesus quer entrar no teu barco. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar no teu coração, em áreas vazias, e Ele quer fazer milagres. Ele quer fazer milagres na sua vida. Mas também creia nesses milagres que Ele vai fazer. Obedeça, e Ele vai trazer uma pesca maravilhosa. E de frustração haverá alegria, bonança, regozijo na presença de Deus. Aleluias. Enquanto os irmãos louvam, que você possa dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu barco, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Talvez você esteja assim. Deus conhece só isso tudo.